Prepare-se para se inspirar ao conhecer a paixão e dedicação de Rosilda às causas que mais importam. Descubra como ela está fazendo a diferença na luta por um mundo mais justo. E a gente vai descobrir isso a partir da história de vida dela. Rosilda, você pode contar pra gente um pouquinho da sua história de vida, os seus momentos de transição, né? Pra gente entender melhor como que você chegou até aqui? Entender melhor como que eu cheguei até aqui. Também queria entender, porque às vezes eu também não entendo como que eu cheguei até aqui e como que eu tenho essa força toda para ter chegado até aqui. Porque não é só chegar até aqui, envolve muita coisa. Numa semana de início de carnaval, que eu, mesmo quando eu andava, né, eu já não gostava muito de muvuca, de muita gente junto, porque isso gera insegurança, gera assalto, gera violência, e eu evitava esse tipo de coisa, tanto que eu sou natural do Rio de Janeiro. Meu pai trouxe eu e minha irmã para cá, a gente tinha 14 anos, minha irmã tinha 11, para tirar da violência do Rio de Janeiro. Só que a violência, ela não está no Rio de Janeiro, ela está em todos os lugares, ela está em todos os espaços, dentro dos lares. E o pai, né, fez o que ele podia. E quando eu cheguei numa certa idade, eu comecei a trabalhar autônoma e chegou o carnaval. Eu falei, não, carnaval não, tem que me organizar e ir para dentro de casa. Ficar dentro da minha caixinha aqui, porque eu não gosto de barulho. Nunca gostei. Eu tinha um filho nessa época, que é o meu filho mais velho hoje, ele tinha já 13 para 14 anos, era uma idade, gente, é uma idade muito difícil e desafiadora para uma mãe solo, porque eu já era mãe solo nessa época, é outra história, né? Então, eu falava com ele sobre o que podia, o que não podia, e ele naquela teimosia toda, né? Eu saí para resolver uns problemas, falei, ó, daqui a pouco, e foi numa sexta-feira, era 8 e pouca da manhã eu saí, então eu já estava voltando para casa, era mais ou menos umas 4h30 para 5 horas da tarde, horário de pico, né? Era para ter bastante gente na rua, mas não tinha ninguém. Não tinha quase ninguém. Eu fui para um ponto de ônibus, eu sentei no banquinho aguardando o ônibus vir. O ônibus veio, mas não era o meu. Aí passou e levou as pessoas que estavam no ponto, elas foram embora, eu fiquei ali sozinha. Foi questão de segundos para mim sentir que tinha alguém me olhando. Tem quando você sente que tem alguém te olhando? Aí você vai procurar, mas você procura discretamente, porque você entende que não é um olhar direto. É algo automático, né? Você sente e você fica inseguro. Aí você vai procurar, mas procura naquela... E não tinha ninguém no ponto. Então eu dei uma olhadinha de leve assim para trás. Na hora que eu olhei de leve para trás, eu já vi uma arma. Quando eu vi a arma, eu levantei. Quando eu levantei, eu senti nas minhas costas essa arma. E era um rapaz muito magro, aparentando estar drogado, alcoolizado. E isso não justifica, mas ele estava aparentando estar alcoolizado e drogado. E ele falou, perdeu, tia. Eu estava com uma bolsinha de lado, com algumas sacolas. E eu lembro que ele me pediu, perdeu, e eu tirei a bolsa, não olhei para trás, foi muito rápido, passei, eu usava o Nokia tijolão, não sei se vocês lembram, né? Tinha que andar com carregador junto, tudo, né? Eu tinha um Nokia daquele que eu trabalhava com venda, sempre trabalhei com consultoria de vendas, e ele levou, e ele falou, agora vai andando. Muito nervoso, muito nervoso ele estava. Vai andando e não olha para trás. Se você olhar para trás, eu vou te estourar. E eu só lembro, assim, dele me virando para cima, que foi que ele tentou me matar e acabou me salvando. Porque ele atirou, mesmo eu obedecendo todos os comandos, ele atirou. Mas ele não atirou de longe, ele me atirou para me matar. É um feminicídio, né? Ele queria me matar, roubar é pouco, eu tenho que matar ela também. Então é uma coisa que eu nunca entendi, foi por que roubar e matar? Roubar, roubou, levou, acabou. Uma mulher já é vulnerável diante de um homem, porque um homem tem muito mais força que uma mulher, naturalmente, né? Pela natureza. E um homem armado, não tem como a gente fazer nada. Então a covardia ela foi muito grande. Até porque ele não me pegou pela minha frente. Além de ele estar armado e ser um homem, ele veio pelas minhas costas.
Então foi um ato de violência muito grande e ele atirou. Só que quando ele atirou na minha nuca. Ele tirou das costas e botou na nuca, que me levou a tetraplegia acamada. Então eu não morri naquele momento. Eu caí, depois eu lembro que ele me virou com o pé, puf, aí eu olhei para cima. E apagou tudo. Acordei depois de 13 dias num hospital, na época era Dório Silva, né, que eu morava na Serra. Acordei depois de 13 dias e eu não escutava bem, estava tudo muito longe, muito distante e muita gente em cima de mim. De repente, muita gente branco, que eram os médicos, enfermeiros, todo mundo em cima, porque o meu caso era muito sério. Eu tinha perdido todos os movimentos do pescoço para baixo, então eu só mexia os olhos, eu só piscava, mal. Não falava, eu não falava. Por que eu não falava? Porque a bala que entrou na minha nuca, ela saiu pela minha boca, ela riscou o céu da minha boca, riscou a minha língua e eu perdi a fala momentânea. Eu não conseguia, eu abria a boca, mas não saía o som. Né? E isso é um processo com calma, ia voltando, o médico falava, mas eu não estava entendendo nada, gente. Sim. Eu estava num ponto de ônibus, de repente eu acordei no hospital e eu não sabia por quê. Além de eu ter perdido a memória, de eu ter acontecido tudo, eu perdi a minha memória. Quando eu bati de frente, que eu caí, eu bati, até hoje eu tenho uma marca grande aqui assim, que comeu minha sobrancelha, comeu tudo. E eu bati com a cabeça numa pedra, então eu perdi a minha memória. Sim. Eu não lembrava o que tinha acontecido, quem eu era, o que era aquilo, eu não sabia. Eu fiquei muito perdida na hora que eu acordei do coma. Porém, durante o coma, eu ouvia tudo que falavam à minha volta, parecia um sonho. Mas eu não estava sonhando, eu estava ouvindo. Mas a pessoa quando está no coma, ela não ouve. Ou eu escutava. Eu escutava a minha irmã falando que não ia ter tempo para cuidar de mim. Eu escutava meu irmão falando que podia ser que ele conseguisse. Eu escutava a minha irmã falando também que podia desligar os aparelhos, porque eu fiquei vegetativa, eu usava aparelho para respirar, aparelho para comer, era bolsa de urina, totalmente vegetativa. Mas assim, o intelecto, ele estava meio que preservado, hoje total, mas na época estava meio que preservado. Então eu escutava ali pessoas de perto, as pessoas que podiam me ajudar e elas estavam se esquivando daquilo ali. Então eu já comecei a entender o que era ser uma pessoa com deficiência acamada. A camada já dava para sentir a vivência da família. As pessoas não querem parar o tempo delas para viver o tempo da outra. Tudo é muito corrido. Eu tenho a minha vida, você tem que viver a sua. Então, quando se fala de autonomia, se fala disso. Eu estou falando sobre isso. Eu também quero viver a minha vida, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, sem ter autonomia. Sem estar fazendo que outra pessoa viva para a vida dela, para me empurrar, para me Uma levar. rede de apoio é importante, né? Mas ser um estorvo, ser um Entendeu? saco, Um problema. Aí já é outra perspectiva. É pesado, né? é muito pesado. Então, quando vem da família, das pessoas que você tem a expectativa que é seu último apoio. Você espera vir eu um apoio. Fiquei assim, eu falei, gente, aí fui, tive minha alta, me liberaram para ir para casa, mas eu tinha muitos problemas, porque eu estava numa situação que eu ficava pensando, Jesus, se for para mim ficar nessa condição totalmente dependente, me leva, meu pai. Porque assim eu não vou conseguir, não. Tu me conhece, sou tua filha, o senhor sabe até onde eu posso, até onde eu não posso. Eu sempre conversei, eu fiquei 10 meses conversando mentalmente só com quem podia me entender, que era Deus, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer. Então, minha única esperança estava em quem? Em Deus. E eu fui conversando, e cada pessoa que vinha eu ia entendendo mais a minha situação, sem perguntar, do que se eu estivesse questionando. Então, eu aprendi com isso também, que ouvir é importante, que escutar o que o outro tem para te dizer é importante, que entender o lado do outro é importante, que não existe só você, que tem uma outra visão. Isso tudo foi um aprendizado para mim. Esse tempo, nossa, mas foi difícil, mas valeu a pena passar por esse processo de ser totalmente incapaz, né? Totalmente incapaz e vulnerável, deitada em uma cama, dependendo de
terceiros. Então eu pedia muito, muito mesmo, gente. Vocês não têm noção. Eu chorava. Tinha uma enfermeira bem pretinha, chamada Simone. E por acaso, um abraço Simone, um abraço Rosilda, que era a diretora-chefe do hospital Bezerra de Farias, na época eu já tinha sido transferida para cá, porque minha família, para cá não, para Vila Velha, porque a minha família morava em Vila Velha. Então eu já saí do hospital, mas eu tinha que ficar sobre o cuidado de outras pessoas. Então isso na minha cabeça era muito imaturo ainda, ser totalmente independente, de repente ser totalmente dependente, de uma hora para outra. E como eu pedia muito para Deus para mudar a minha história, e pode parecer que não, mas eu sei que Ele cuida de mim, em todo momento Ele está cuidando de mim, de você, de cada um de nós. Ele me ouviu e me atendeu. Eu acordei no Hospital Bezerra de Farias, onde eu já estava lá, com a diretora-geral na época, que era a Rosilda, que era minha xará também. A gente fez uma... E ela sempre ia lá: ei, xará, você é desse jeito aí, né? Só Deus mesmo. Você tem muita... Ela sempre me dava uma palavra positiva, sabe? Ela tinha uma energia muito grande. E depois eu perdi o contato com ela, as coisas, né? E eu acordei sentindo, era 3h30 da manhã, eu acordei sentindo meu braço coçar. Mas eu não conseguia coçar meu braço. Aí eu fui tentar levantar o braço e eu percebi que eu tinha movimento no braço. E eu fui tentar levantar o outro braço e eu percebi que eu tinha movimento. E de repente eu senti que eu podia mexer meu pé. E eu senti que a sensibilidade do meu corpo toda... Gente, eu não sei como explicar, mas foi tudo rápido. Assim, eu acordei e estava tudo de volta. Jesus devolveu tudo que era meu. Tudo que já era meu, Ele me devolveu. A gente fala: fulano que me tomou isso. Não, ninguém toma o que é seu. O que é seu, ele é seu e está guardado. Então, eu acordei tendo toda essa sensação, toda essa sensibilidade. A Rosilda chamou a equipe médica, chamou todo mundo. Vamos correr com ela para a mesa de cirurgia. E fizeram uma cirurgia na minha coluna cervical, que eles têm uma cicatriz aqui. E da coluna cervical, eu voltei para o quarto, foi tudo bem, meus movimentos voltaram sem sequela, mexo meus dedos, não sinto a pontinha, né, mas tenho muito cuidado para não deixar nada cair. E a vida foi tomando uma sequência, né? Então, primeiro foi isso, eu passei da condição de tetraplégica acamada, totalmente vegetativa, para uma condição de paraplégica, sem cadeira motorizada. Já me despejaram na quadra do CREFES e vamos jogar basquete. E eu fui conhecer outras pessoas, entendi que eu não era a única que usava cadeira de rodas, que tinha mulheres, que tinha homens, que tinham crianças, que tinham jovens, que tinha muitas pessoas que estavam na invisibilidade em cima de uma cadeira de rodas, e que eu era mais uma delas ali. Eu cheguei ali já sabendo que eu era uma pessoa invisível. Porque quando eu andava, eu não tinha noção de onde estava aquele povo todo. Eu vi muito cadeirante junto. Falei: nossa, eu não sabia que tinha gente assim. É sempre essa percepção mesmo. Eu vi dois times de basquete ao mesmo tempo. Falei: gente, eles conseguem jogar. Então eu era super capacitista. Eu ficava: caramba, como é que você conseguiu fazer uma cesta? Ai, me ajuda a fazer também, me ensina. Eu falava: isso não se ensina, isso é talento. Ou você tem ou você não tem. Se você não tiver talento para quadra, você vai para outro lugar, mas você vai achar seu talento em algum lugar. Vai para natação, vai para o tênis, vai para outro, mas você vai achar. E eu fui. Eu não parei. Eu não tive o luto. Eu não parei para viver o luto. Ai, agora eu tenho que viver. Que triste que eu vou para uma cadeira de rodas. Meu Deus, a cadeira de rodas. Cadeira de rodas não é o fim. No meu ponto de vista, a cadeira de rodas é o início, né, de tudo. Eu olhava para ela do lado da minha cama e fazia: uma hora a gente vai ficar tão íntima que quando eu pensar que não, eu estou em cima de você. Porque no começo era difícil. Eu olhava para ela, eu levava 25 a 30 minutos para conseguir passar sozinha para a cadeira. Então tinha que ter a ajuda de outras pessoas, mas eu era tão ruim, eu sou tão ruim, que eu não esperava ninguém me ajudar, e até porque ninguém tinha essa disponibilidade, né? Então eu ia me esforçando. Aí eu tentava sair, era muito difícil. Gente, você não tem noção como a perna de vocês é pesada.
Nossas pernas são pesadas demais. Então eu não conseguia, mas assim, como eu falei, eu mudo a estratégia, mas não mudo a ideia. E fui indo. Hoje, em menos de 1 minuto, 35 segundos, 40 segundos, eu faço uma transferência. Da cama para cadeira, da cadeira para cama. E a vida foi seguindo. Então, é a prática do dia a dia que traz você a perfeição de algumas coisas, entendeu? A excelência em executar algumas atividades. Você tem que praticar todo dia. Prática, a necessidade, essa vontade também de fazer dessa forma, né? Porque se você ficasse se vitimizando, eu sou uma vítima da sociedade capitalista, do assaltante, do menino que estava, do usuário de entorpecente, de droga, de álcool, e por isso eu estou aqui nessa cama e vou ficar nessa cama, também nada da sua história seria uma realidade, né? E a sua história é uma história que não parou. Você vem sendo uma pessoa transformadora de sociedade, uma vez que você saiu da cama para a cadeira, da cadeira para o mundo, porque... Segura minhas rodinhas.